Queria chamar meu amigo, pastor João Luiz, para dividir um pouco aquilo que tem vindo da fonte para a vida dele. Amém? Deus, em nome de Jesus, toma o teu filho com ousadia e intrepidez para falar aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz, boa noite. Amém, tudo bem contigo? Mateus capítulo 6, verso 10, quando Jesus está ensinando os discípulos, e esse texto tem tocado meu coração há dias, meses, diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, como ela é feita no céu. Nós somos chamados para replicar o céu na terra, para espelhar o céu na terra. Eu não estou aqui para ser salvo, me livrar do inferno e ir para o céu. Eu estou aqui para trazer o reino de Deus, espelhar o céu aqui na terra. Para espelhar o céu aqui, eu tenho que saber o que está acontecendo lá. Por exemplo, agora, nesse exato momento, o que está acontecendo lá? Há seres viventes, 24 anciãos, 4 seres viventes, anjos, arcanjos, querubins, estão declarando: santo, 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 santo. Há intercessão, oração, adoração ininterrupta no céu. Então essa é uma das coisas que eu preciso replicar. A minha vida tem que ser uma vida de intercessão e de adoração ininterrupta. Quando Jesus falou que a minha casa será chamada casa de oração, ele não está falando isso aqui. Quem é casa de Deus aqui? Então a minha casa, nós seremos casa de oração para todos os povos. Então a minha vida é uma vida de oração. Ela precisa ser uma vida de oração. Não naquele período que eu paro na hora de comer, na hora de dormir, quando acordo, ou quando alguém me pede para orar por alguma coisa. A minha vida precisa ser uma vida de oração, adoração, intercessão o tempo todo. Por quê? Eu preciso replicar os céus aqui na terra. E eu preciso conhecer o céu. Então, é uma das coisas que a gente precisa ter em mente. Mas é só isso? Não. Tem outras coisas mais que a gente precisa replicar aqui. Por isso que eu preciso conhecer. Por isso que eu preciso me envolver com Ele. Falamos de águas aqui, Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Só flui água de onde tem fonte. Ele é a nossa fonte. Amém? A gente pode orar? Ou melhor, continuar orando? Podemos fazer isso? Você pode fechar seus olhos? Você pode abrir o teu coração para o Pai? Aí, Senhor, eis-me aqui. Me ensina a fazer a tua vontade. Me mostra o que está no teu coração. Qual é a dor do teu coração hoje, Pai? Por que teu coração chora? Me revela isso, para que eu possa também chorar pela mesma razão, para que eu possa me envolver com a mesma causa, com aquilo que está no teu coração. Porque a tua palavra me declara que tudo que eu pedi, segundo a tua vontade, tu vais fazer se cumprir, tu vais realizar. Então a nossa oração nessa noite, Pai, revela aquilo que está no teu coração. Qual é a tua dor? O que tu está sentindo nesse tempo, para que nós possamos nos envolver e replicar isso aqui de uma certa forma, que envolva aqueles que estão ao nosso redor. Obrigado porque tu nos escolheu, nos elegeu, antes mesmo da fundação do mundo. Nos chamou para estar contigo. E nós estamos aqui, Senhor, juntos, para ouvir tua voz, para te adorar, para render a ti nosso culto, nossa ação de graças, e reconhecer
que sem Ti nada podemos fazer. Por isso, mostra-nos o que está no Teu coração, em nome de Jesus. Amém? Hoje eu estava lendo um texto curtinho, Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, verso de número 19. Mateus capítulo 4, verso 19. Eu quero continuar no mesmo assunto que eu comecei falando. Que eu preciso trazer o céu para a terra. Agora, se eu quero trazer o céu para a terra, quem está no céu são aqueles que reconhecem o Cordeiro. Aqueles que adoram a quem eles conhecem e reconhecem. Se eu quero trazer o céu para a terra, eu preciso reconhecer aquele que está sentado no trono e arrebanhar aqueles que não reconhecem ainda. Para que de fato, onde eu estou, se torne um pedaço do céu. Amém? Parece até assim meio poético, meio cênico você falar, trazer o céu, mas é a realidade, queridos. É a realidade da palavra. Eu preciso trazer isso para cá. Eu preciso entender que eu não sou desse mundo, como Jesus falou. Eu não sou desse mundo, eu estou aqui como um instrumento. Ele falou que nós somos o quê? Nós somos embaixadores. A palavra fala que nós recebemos o ministério da reconciliação. Jesus, quando abre o rolo lá, ele lê Isaías 61, fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, que Ele me ungiu a pregoar, a pregar, a trazer liberdade aos cativos, a pôr em liberdade os algemados. E essa mesma graça, essa mesma unção, Ele derramou sobre nós, sobre a minha vida e sobre a sua vida, para que eu possa povoar a terra com aqueles, com homens e mulheres que adoram ao Cordeiro, que trazem de fato o seu governo para a terra. Mateus capítulo 4, verso 19, diz assim: e disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Qual o objetivo de Jesus com essa palavra, com esse texto? O que você pode me dizer? Quando Jesus, apenas esse versículo, se eu pego esse versículo, qual o objetivo dele? O que Jesus quer nisso aí? Isso mesmo. Nos fazer pescadores de homens. Esse é o objetivo. Ele está falando com os discípulos. Ele está falando da vocação dos discípulos, quando ele chama ali André. Ele está falando: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Esse é o objetivo. Só que, nesse objetivo, para esse objetivo, existe uma condição que ele coloca. E qual é a condição que ele coloca para que esse objetivo seja alcançado? Presta atenção nisso aqui. Há um objetivo de Jesus para com os discípulos: que eles se tornem pescadores de homens. Em outra versão diz pescadores de almas. Agora, qual é a condição para que isso aconteça? Ele começa falando: vinde após mim. Eu não tenho como replicar aquele que eu não conheço. Eu não tenho como espelhar se não existe uma imagem. Eu não tenho como reproduzir se eu não sei o que eu vou reproduzir. Então a primeira coisa para que eu me torne pescador de homens, pescador de alma, é ir após Ele, segui-lo, conhecê-lo, saber onde Ele vai,
o que ele faz, como faz. Por várias vezes os discípulos ouviam as palavras de Jesus e perguntavam: vem cá, não estou entendendo nada, me explica. Aí ele chamava no canto aqueles que ele queria revelar e detalhava. Nós somos esses discípulos. Muitas das vezes você lê e não entende. Aí é a hora de você chegar para ele e falar: eu não estou entendendo. O que está no teu coração nesse texto? O que essa palavra quer dizer para mim? Então, para que eu me torne um pescador de almas, para que eu povoe a terra, para que eu traga o céu para a terra, tornando pessoas semelhantes a Ele, porque esse é o nosso objetivo, ser semelhantes a Jesus e levar outros a se tornarem semelhantes a Jesus. Não é isso que a palavra diz? Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para não ser como criança, agitado de um lado para o outro, sem saber o que fazer, sem propósito, sem alvo, sem direção. Não sabe por que vive, não sabe por que existe, não sabe qual o seu chamado, não sabe a sua identidade, não sabe quem você é. Se você não sabe quem você é e para que você existe, você não tem como replicar aquilo pelo qual você foi chamado a ser. Por isso que ele está falando: vinde após mim, porque vindo após mim eu vou te dizer quem tu és. Não foi assim com Pedro? O que dizem que eu sou? Então, mais um dos profetas. Mas Pedro levanta e fala: não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele fala: não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu que te revelou. Não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Por causa disso, te darei a chave. E antes disso ele fala: olha, sobre esta pedra, sobre essa revelação que você tem de quem eu sou, eu vou edificar minha igreja e você vai ser um participante dessa edificação. Em outras palavras, quando você conhece quem Ele é, Ele te revela quem você é e o que você tem que fazer. Por isso que eu preciso andar com Ele para saber quem eu sou, para ter consciência, convicção, certeza de quem eu sou, da minha identidade. Eu falei um texto aqui, lá de Lucas capítulo 19, se não me engano, da identidade, uma das características da identidade da igreja, que é casa de oração. Isso é uma identidade. Nós somos casa de oração, não uma denominação casa de oração, mas nós somos a casa de oração. Mas ele também quer nos mostrar que nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós somos co-herdeiros, nós somos cheios do Espírito Santo, capacitados a reproduzir aquele que nos chamou, porque não é a minha capacidade, é a graça que Ele transmite a mim, que me leva a fazer e a ser o que Ele quer que eu seja e faça. Então, para que eu pesque homens, ganhe vidas, eu preciso ir após Ele. Eu preciso segui-lo, eu preciso andar com Ele, eu preciso saber quem Ele é de fato. Na última vez que eu estive aqui, eu falei sobre a vida e a obra de Jesus. Não sei quantos estavam aqui, mas eu falei que Ele existia antes de todas as coisas, que Ele se tornou homem, que se tornou carne, né, que Ele não teve pecado, que Ele era cheio do Espírito Santo, né, fazia prodígios e sinais, que Ele morreu, ressuscitou, foi exaltado, voltará. Então, para eu proclamar, eu preciso conhecer. Para eu proclamar, eu preciso falar de quem? Paulo vai falar isso em Romanos. Quando ele escreve aos Romanos, abre comigo em Romanos, capítulo 1. Olha só o que Paulo fala, a convicção que Paulo tem de quem ele é, o que ele foi chamado para fazer. Romanos, capítulo 1. Só os primeiros versículos. Olha o que é alguém ter convicção. De tudo que eu estou falando e que talvez ainda fale, se Jesus não voltar enquanto a gente está falando,
Uma coisa você precisa ter ciência e consciência e sair daqui na tua mente. Eu só vou ganhar vidas se eu segui-lo, se eu ir após ele, se eu andar com ele. Isso precisa estar muito vivo na minha mente e no meu coração. Romanos capítulo 1 diz assim, olha, Paulo, servo de Jesus Cristo, ele já sabe quem ele é. Chamado para ser apóstolo, ele já sabe para que ele foi chamado. Tem convicção. Separado para o evangelho, olha, mais convicção do que isso? Evangelho de Deus, o qual, olha só, ele sabe para que ele foi chamado, o que ele vai fazer, e ainda explica o que ele vai fazer, o que é, como é, o qual foi por Deus outrora prometido. O que foi prometido? Esse evangelho que ele foi chamado a proclamar. Foi prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Com respeito, ele vai dizer que esse evangelho está falando de quem? Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Foi designado filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos. A saber, aí ele vai definir, Jesus Cristo nosso Senhor. Por intermédio de quem viemos a receber, olha só, agora o que ele foi chamado, a convicção que ele tem de quem ele é, a convicção de que ele tem de que ele foi chamado. O que ele vai proclamar? Ele ainda vai dizer no verso 5, por intermédio de quem viemos a receber graça, e ele ainda está dizendo que aquilo que ele recebeu, ele é capacitado por quem o comissionou, para receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os, e ele ainda diz aonde ele tem que ir. Quer mais convicção do que isso? Por quê? De toda essa convicção. Se você continuar lendo, você vai ver que ele ainda ora por quem ele vai conquistar. Porque Romanos eu posso dizer que ele é um tratado magistral da missão que nós temos. Romanos é o livro mais minucioso a respeito do Evangelho, mais completo a respeito do Evangelho. E Paulo começa mostrando essa convicção de que ele tem, do chamado dele, para que ele foi chamado. Então essa mesma convicção eu preciso ter e você precisa ter. Porque se eu não tiver essa convicção, queridos, eu vou viver de um dia para o outro apenas na rotina do dia a dia. Eu não vou estar aqui convicto de um chamado, de uma missão. Eu tenho uma missão, eu não estou aqui à toa. Você não tá trabalhando onde você trabalha simplesmente porque você precisa de um salário para comer durante o mês. Não é isso. Isso aí é uma consequência daquilo que você foi chamado a ser. E sendo quem você foi chamado a ser, você vai fazer o que ele te capacitou a ser e a fazer. Porque toda boa dádiva, todo bem, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Então a capacidade que você tem, a habilidade que você tem no que você faz, não é simplesmente seu porque você fez um curso e estudou. É porque o Senhor te capacita. É Ele que te capacita. Porque com aquilo que você faz, você vai gerar satisfação na vida de outros, e com isso você vai transmitir o amor de Deus para a vida de outros com o que você faz. E olha, o que é mais interessante, você sai para servir, para adorar e ainda recebe por isso. Já parou para pensar? Que você faz o que Deus te capacitou a fazer e você ainda recebe por isso. Nós recebemos para servir a Deus, porque onde você está é o lugar que Deus te plantou para servi-lo. Isso aqui é um lugar onde você vai se arregimentar, onde você vai nutrir, pegar algumas convicções daquilo que você já tem, aprimorar, melhorar, ampliar a sua fé, aprender talvez alguns detalhes que você sozinho às vezes não consegue. Você vem aqui, se arregimenta, se capacita um pouco mais, é motivado, é tomado de uma motivação, e você sai para fazer aquilo que você foi chamado a fazer.
ser pescador. Agora, presta atenção numa coisa. A Bíblia não fala que você é responsável por converter alguém. Ela não te põe essa responsabilidade. Você não tem responsabilidade de ninguém se converter. Presta atenção nisso. Você não é responsável se alguém não se converter, mas você tem a responsabilidade de pregar a palavra. Essa você tem. Se ela vai se converter ou não, não é você. Nós não somos, fica até engraçado, né? A quarta pessoa da Trindade. Quarta. A minha função, o meu papel, o meu chamado é proclamar essa verdade. E quando essa verdade entra no coração de alguém, o Espírito Santo o convence da justiça e do juízo, do pecado, da justiça e do juízo. E se essa pessoa reconhece, esse mesmo Espírito o guia em toda a verdade. Mas a minha função é pura e simplesmente a convicção de proclamar, com ou sem palavras. E eu estou para te dizer que a melhor pregação é aquela que não tem palavras. Não há palavras. Há uma música antiga que de vez em quando eu falo, para quem me conhece já conhece a letra. Diz assim: as palavras não dizem tudo, mesmo que o tudo seja fácil de dizer. Com certeza fala bem melhor o mudo se as tuas atitudes manifestam o que crê. Compromisso, submisso ou omisso. Ou faz o que fala, ou se cala de uma vez. Porque não pode da mesma boca sair o doce e o amargo, se Cristo habita de fato no seu coração. Então, se eu tenho a convicção, eu vou fazer o que Paulo diz, que saia da vossa boca apenas aquilo que transmita graça aos que ouvem, aquilo que edifica quem recebe. Eu estou semeando o quê? Com as minhas atitudes, onde eu me relaciono, me envolvo com as pessoas. Quem eu anuncio? A quem eu represento? Quando as pessoas olham para mim, ela vê apenas João Luiz? Ou se ela sabe que eu sou um cristão, ela vê Cristo? E se eu envergonho, faço alguma coisa que a deixa revoltada ou escandalizada, eu envergonhei a quem? A mim? Não. Eu envergonhei aquele a quem eu sirvo. Porque eu sou o seu corpo. Eu sou as suas mãos, eu sou os seus pés, eu sou a sua boca, eu sou os seus olhos. Ele foi, querido. Nós não servimos mais um Jesus que está na manjedoura. Nós não servimos mais um Jesus que tem 12 anos e está no templo. Nós não servimos um Jesus que está andando em Samaria, Judéia, em todas as aldeias, curando, fazendo bem, expulsando demônio. Nós não servimos a um Jesus que está pendurado no madeiro. E nós não servimos um Jesus que morreu e está morto e simplesmente ressuscitou. Mas nós servimos um Jesus que foi exaltado, está sentado à destra do Pai e governa sobre tudo. E a palavra me diz que Ele me colocou junto dEle, me deu autoridade sobre principados e potestades. Eu preciso saber quem eu sou, a autoridade que eu tenho, o poder que há no meu falar, para demonstrar a quem eu sirvo e a quem eu sigo, e para replicar quem Ele é. Para que alguém vendo Cristo em mim, tenha desejo de seguir, de fazer e de ser como eu sou. Agora, que imagem eu replico? Que imagem eu espelho? Paulo, quando escreve aos Coríntios, eu gosto demais desse texto, 1 Coríntios 3, ele falando lá de Moisés, do véu. Aí no verso 18 ele fala: e todos nós, com o rosto descoberto. E a tradução
mais próxima do original é a que fala: e todos nós com o rosto descoberto, contemplando e refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória no seu Espírito, o Senhor. Eu só reflito o que eu contemplo. Salmo vai dizer que nos tornamos semelhantes àquilo que adoramos. O que eu estou contemplando? Para que eu possa refletir. De que eu estou me enchendo? De que eu estou me suprindo? De que eu estou me alimentando? Para que eu possa trazer alguém e alimentar com o mesmo alimento que eu estou comendo. Se eu fosse reproduzir alguém parecido com o que eu faço hoje, ele seria mais parecido com Cristo ou mais parecido com o meu homem velho? Nós somos chamados para fazer discípulos, para ganhar vidas. Mas eu só posso fazer isso se eu tiver convicção de quem eu sou. E se eu tiver certeza e conhecimento de a quem eu sirvo e a quem eu sigo. Porque eu não posso falar de quem eu não conheço. Porque proclamar é você dar uma boa notícia a respeito de alguém. E como você vai falar a respeito de alguém se você não conhece esse alguém? Que anúncio que você vai dar a respeito dele? Se eu falar assim, ó, Xande, Júlia, ó, amanhã vocês vão almoçar lá em casa. Aí eu vou fazer mocotó, vou fazer um pavê e vou fazer um suco de graviola. Eles detestam o suco de graviola. Eles odeiam pavê. E eles, mocotó não é meu prato. O que eu vou fazer quando eles chegarem? Pagar mico. Todo bobo. Tive um trabalho, fiz uma mesa. Eles chegaram. Tem pão com mortadela aí, alguma coisa? Por quê? Eu não conheço. Então eu vou agradar alguém que eu não conheço, dando o quê? Por isso, quando alguém vai no aniversário e não sabe o que levar, leva uma caixa de sabonete. Não é assim? Não conhece. É assim, queridos. Acontece com todo mundo. É assim. Leva porque você não conhece. Não sabe o gosto da pessoa. Não sabe o que é aquela... Outro dia nós fomos almoçar num lugar, com os pastores lá de baixo. Aí foi eu, Kleber, companheiro, né? A gente está sempre junto. Aí um dos pastores virou para mim e falou assim: qual a sobremesa dele? Eu falei assim: ele gosta de goiabada e queijo. Como é que você sabe? Eu conheço. Fosse botar uma rapadura aqui. Então você precisa conhecer quem você se relaciona. Porque senão você não tem como falar dela. Você não tem como comunicar quem ela é. Então você quer ser um pescador de almas? Quer ser um pescador de homens? Siga-o. Conheça-o. Filipenses capítulo 1, para terminar. Filipenses capítulo 1. Vê se é isso mesmo, vê se eu estou certo. Filipenses 1, verso 9. Se você pegar as cartas de Paulo, principalmente as cartas da prisão, olha aquelas 4, né? Que é Efésios, Filipenses, Colossenses. Você vai ver cada uma delas uma oração. Efésios tem 2 e Filipenses tem essa aqui. Diz assim, ó. Filipenses 1, 9. E também faço esta oração. Presta atenção.
que o vosso amor, eu quero orar por vocês agora. Eu estou orando por vocês agora. Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheio do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Que vocês sejam tomados de pleno conhecimento. E Paulo, orando aos Efésios, ele fala que tenham espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Você pode ficar de pé para a gente orar? E eu quero orar essa palavra sobre a sua vida. Eu quero que o Espírito Santo te pegue de tal forma e te convença de tal forma de quem você é, que você não consiga ficar sem fazer o que Ele te chamou. Que Ele não dê descanso aos teus olhos, até que você enxergue. Amém? Você quer orar comigo? Pode ser de olho aberto, pode ser de olho fechado. Pai, a tua palavra, é ela que diz, não sou eu. Eu oro a tua palavra sobre a vida dos teus filhos. Que tu os conceda espírito de sabedoria. Venha sobre ele espírito de revelação, no pleno conhecimento do teu Filho. Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do seu Filho. Eu oro, Pai, para que os olhos dos vossos corações sejam iluminados, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando de dentre os mortos e fazendo assentar à direita nos lugares celestiais. Que teu Espírito Santo possa envolver a vida dos teus filhos de tal maneira que eles não consigam mais, esquecer de fato de quem eles são, não consigam mais viver longe da convicção de quem eles são: filhos, herdeiros, co-herdeiros, participante da graça. Que seja sobre eles, ó Deus, inundado o coração, a mente, que sejam despertados, Pai, para refletir a tua imagem para aqueles que estão ao seu redor. E, se possível, se preciso, usarem palavras, que a vida deles seja um exemplo para glorificar, exaltar o teu nome, como o texto diz, para a glória do teu nome. No nome de Jesus nós oramos. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor e declarar a Ele o quanto você o ama, o quanto Ele é digno, o quanto Ele é merecedor. Deus é digno, querido. Deus é digno. Ele é digno da sua vida, digno do seu tempo, digno de tudo que você é. Amém?